Boa tarde, telespectador. Está no ar o primeiro programa Tribuna Livre com Raimundo Ribeiro. Nós escolhemos esta data, 11 de agosto, porque queremos homenagear o dia da instalação dos cursos jurídicos no Brasil e, portanto, o dia do advogado. E é Tribuna Livre porque este programa se propõe a ser um espaço onde você, telespectador, sugere a pauta, onde você sugere os assuntos e a gente passa a discutir para que depois você possa avaliar, possa fazer o melhor juízo daquilo que você viu e ouviu no nosso programa Tribuna Livre. Enfim, nós queremos saudar a todos vocês e dizer que todo sábado, de meio-dia a meio-dia e meia, nós estaremos aqui junto com vocês, compartilhando desse almoço agradável com vocês. Vamos tratar da remuneração dos servidores militares. E para debater conosco, trouxemos aqui o general de divisão José Vilhena Bittencourt, que é o nosso vice-presidente da Confederação Nacional da Família Militar. Trouxemos também o coronel Cantídio Rosa Dantas, que é o presidente da Federação Militar no Distrito Federal. E aqui ao meu lado, o nosso companheiro José Luiz Solano, que é membro da Academia de Letras do Planalto, do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, da Associação Brasileira de Imprensa e tem dedicado praticamente toda a sua vida jornalística ao estudo deste tema. Então, queremos agradecer antecipadamente e passar a palavra para o nosso coronel Cantídio Rosa Dantas, para nos dizer o que preocupa, o que inquieta tanto a família militar, coronel Cantídio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de nos receber no seu programa e dizer que a grande preocupação é a crescente distorção que vem acontecendo no salário dos militares, particularmente da família militar, atingindo a níveis inaceitáveis, a ponto de dificultar a maioria dos familiares e dos seus chefes de cumprir suas obrigações pessoais com suas famílias, caindo muitas vezes na inadimplência com bancos e com financeiras. Quais são as consequências disso, general? O que o militar pensa acerca disso e o que faz a partir daí? As consequências são as piores possíveis, porque abrange não só as Forças Armadas, o pessoal da ativa, como mais de 5 milhões de integrantes da reserva. E isso nos leva a nos ficar preocupados quanto à consequência de uma fraca eficiência do nosso trabalho, dos nossos militares, na execução dos seus deveres profissionais. Porque, preponderantemente, o salário, a remuneração pesa bastante na nossa motivação. Perfeito. Luiz Solano está aqui junto conosco. O que você podia dizer para a gente, com toda essa experiência que você tem, cobrindo há mais de 20 anos esse tipo de assunto? Eu vejo com preocupação porque há 10 anos os militares vêm trabalhando para que recebam um ganho real, verdadeiro. Eu não quero desmerecer as demais classes, as outras categorias profissionais. Nós estamos vendo um trabalho muito grande do Exército no momento em que a sociedade precisa, no caso do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, lá estava o Exército Brasileiro. Nós estamos vendo aí os hospitais da Marinha, os navios hospitais da Marinha, prestando socorro às regiões ribeirinhas, onde o Estado não se faz presente. E nós estamos vendo aqui, inclusive em Brasília, aviões da Força Aérea Brasileira transportando corações para as pessoas que precisam de um transplante. Então, o militar, ele é uma peça, na minha opinião, uma peça importante na sociedade brasileira, neste mundo em que vivemos, porque na hora que acontece uma tragédia natural, chama a Marinha, chama o Exército, chama a Aeronáutica. Coronel Cantídio, eu gostaria de perguntar ao senhor, onde se originou essas defasagens? Quando foi que começou esse processo em que foi se aviltando o salário do servidor militar? Foi criada uma medida provisória, 2215, de 2001, que desmantelou a lei de remuneração dos militares. Coronel Cantídio, então quer dizer que vocês estão com a lei de remuneração de vocês
está amparada numa medida provisória que já dura 12 anos e que está no Congresso e ninguém até agora se mexeu. Quer dizer, é um provisório que se eternizou. Nós temos 12 anos. O fato, né, de ter sido criado o Ministério da Defesa, de alguma forma interferiu nisso, ou o fato de pessoas que não têm conhecimento militar terem sido nomeados para o Ministério da Defesa foi que acarretou esse tipo de problema? Eu acho que os dois fatores concorreram para essa situação. Criou-se o Ministério da Defesa e os ministros da Defesa, que até então exerceram a função, eles não conhecem a problemática militar. O ministro da Defesa tinha que entender isso e resolver o problema político, porque o militar não é político, o militar, é operacional. Mas, infelizmente, eles entendem que disciplina é subserviência, e não é. Por que essa informação não chega à população? Eu diria que é falta de interesse de parte do governo, porque você vê na televisão, vê no rádio, nos próprios jornais, essas campanhas institucionais de vários órgãos do governo, dos bancos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas não mostram o trabalho que as Forças Armadas elas realizam. Perfeito. O presidente Dilma, se teve a oportunidade, se teve o privilégio de assistir este programa, certamente tomou conhecimento de determinados fatos. Mas se não tomou conhecimento, presidente, não precisa se discutir muito. É só verificar o quadro que se colocou, o quadro salarial, quanto ganha um general e quanto ganham outros profissionais do serviço público. Outros profissionais do serviço público merecem ganhar o que estão ganhando. O que não se pode é cometer a injustiça com os militares de cada vez mais, principalmente de 2000 para cá, do ano de 2000 para cá, esse processo de aviltamento da sua remuneração. Então, a bola está com a senhora. A senhora tem todas as condições de resolver. O problema da remuneração dos militares existe. Cabe à senhora, se quiser, decidir e fazer justiça com essa categoria. Bem, vamos fazer uma breve interrupção e voltaremos daqui a pouco com o Tribuna Livre. Existem fluidos indispensáveis para a manutenção da vida. Mas quando o nível baixa, a situação fica crítica. Isso é tão preocupante quanto o banco de sangue sem estoque. Por isso, a sua doação é fundamental para o banco de sangue não ficar assim, vazio. Você é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Fundação Hemocentro de Brasília. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. E neste momento agora, nós vamos falar sobre o tema do momento. O tema do momento é o julgamento do mensalão do PT que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. E temos aqui dois convidados, jornalistas, pessoas bastante conhecidas na cidade e que são conhecedores do assunto. Nós temos aqui Ricardo Calado, que é o diretor de redação do Grupo Comunidades, e temos também o Celso de Marco, da TV Gênesis, apresentador do programa Diário Brasil. E vamos discutir com eles esse tema que hoje movimenta toda a sociedade brasileira. Mas antes disso, vamos ouvir a opinião da população que estava na frente do Supremo Tribunal Federal no dia 2 de agosto, no momento em que se iniciava o então julgamento do mensalão. Vamos lá, Bruna. Boa tarde, Raimundo Ribeiro. Boa tarde a todos. Hoje é o primeiro dia de julgamento do mensalão. E o que podemos ver é que a segurança foi reforçada. Os manifestantes só podem ir até onde está o isolamento. A movimentação da imprensa é grande. E agora vamos conversar com alguns manifestantes para saber quais são as expectativas sobre o julgamento. Eu acho que não existe muita expectativa ou muita esperança, né, nas instituições, inclusive no judiciário. Porque esse certamente é um grande esquema de corrupção que foi orquestrado aí pelo PT, mas não é o único que aconteceu. Nós temos nossas dúvidas quanto à punição final desses mensaleiros, mas eu acho que nós temos que sempre estar esperançosos porque o STF cumpra o seu papel constitucional e puna com rigor
quem merece ser punido. O STF é formado por ministros e os ministros é todos escolhidos pelo presidente. E a maioria foi todos escolhidos na era do PT. E o principal deles é o Dias Toffoli, que foi advogado do PT e mesmo assim está julgando a causa. Ele foi advogado, ele acompanhou todo o processo do mensalão antes de ser ministro, virou ministro escolhido pelo Lula e mesmo assim ainda vai julgar. Ele não tem essa moral de julgar, só que ele não se liga para os brasileiros, ele vai fazer aquilo que ele acha que é melhor. E com certeza ele não vai trair o PT. A população tem que ter ciência de que o dinheiro da corrupção é o dinheiro do transporte público que ela não tem, é o dinheiro da saúde que está faltando, é o dinheiro da educação, do saneamento básico. Então está na hora da gente começar a ter ciência política e começar a enxergar que política não é só votar. Está na hora do Brasil acordar, do brasileiro acordar. Ok, bem, assistindo às manifestações da população, né, retratadas aí, nós gostaríamos de, primeiro, dizer para a população, tentar traduzir de uma forma muito didática, o que significa o mensalão do PT. Em que consiste o mensalão do PT? Foi um escândalo que estourou no ano de 2005, em que se acusa o então chefe da Casa Civil, José Dirceu, o Delúbio Soares, que era o tesoureiro do PT naquele momento, o José Genoino, que era o presidente do PT, vários parlamentares de terem recebido verba pública de forma irregular, o Marcos Valério de ser o operador do sistema, enfim. O chamado mensalão do PT seria basicamente, né, a utilização de recursos públicos para comprar a consciência dos parlamentares para que estes pudessem votar a favor dos projetos do governo. De forma resumida, é esse o chamado mensalão do PT. E, para começar, gostaria aqui de chamar o nosso companheiro Ricardo Calado, para que ele pudesse dar suas primeiras impressões sobre como está se desenvolvendo esse julgamento no âmbito do Supremo e qual a sua expectativa em relação a isso, principalmente diante das manifestações da população que nós tivemos a oportunidade de assistir. Eu queria desejar uma boa tarde aos brasilienses e dizer que eu vejo o julgamento com muita esperança. Esperança que o Brasil seja passado a limpo. Mesmo assim, tem uma temeridade com relações às chincanas, a possíveis golpes que a defesa pode fazer durante o julgamento, que pode prejudicar o seu andamento e protelar o andamento do processo no Supremo Tribunal Federal. Uma das justificativas que a defesa pode usar, um dos argumentos que a defesa pode usar para livrar os seus clientes, os mensaleiros, como está sendo chamado pela grande imprensa, é a prática do Caixa 2. O Caixa 2 seria um crime menor, que talvez nem tivesse, que não está nem previsto no Código Penal, mas que aliviaria um pouco a pena, porque condenados devem sair desse processo. Eu vi a reportagem agora, a nossa repórter falando com os entrevistados, e eu também concordo com eles. Acho que existe muita corrupção no Brasil, acho que a grande chance do judiciário tomar uma decisão. Eu acho que quem está sendo julgado, não só os mensaleiros, mas também o próprio judiciário, o próprio Supremo, os ministros têm que dar uma resposta para a nossa sociedade. Na verdade, a população, de modo geral, mostrou uma certa reserva com relação ao Poder Judiciário. Ela está na expectativa de saber o que o Judiciário vai fazer, né? E isso, evidentemente, denota um certo grau de desconfiança. O Ricardo Calado, no Jornal da Comunidade, ele falou de uma manobra ocorrida lá no início do julgamento. Ele fala que foi levantada uma questão de ordem pelo então advogado de um dos acusados, né, o Márcio Tomás Bastos, e essa questão de ordem era no sentido de desmembrar, né, o processo para que apenas 3 réus ficassem respondendo perante o Supremo e o restante fosse remetido para a Justiça Comum. Aí o Calado, desenvolvendo a sua tese, mostra que, aparentemente, né, foi muita coincidência que, ao levantar essa questão de ordem, o Márcio Tomás Bastos, o ministro Lewandowski, que era o revisor do processo, que sabia que essa questão já tinha sido decidida em 3 ocasiões anteriores, puxa um voto de mais de 1h15, como se o voto estivesse preparado
e se mostra favorável ao desmembramento. Celso, o que você acha que pode efetivamente ter ocorrido? Algumas pessoas não falam, mas a suspeita é de que tivesse sido combinada uma história dessa. Mas a ideia não é outra senão essa. Porque realmente é muito estranho que o ministro trouxesse um voto já preparado por uma questão de ordem que ele não tinha certeza que seria levantado. Eu não acredito em coincidência. Eu acho que aquilo ali foi combinado sim. Com certeza foi preparado. Com certeza. O Márcio Tomás Bach chegaria ali, colocava uma questão de ordem, o ministro chegaria, eu tenho aqui um voto pronto e vou... O presidente poderia ter terminado com aquilo ali em menos de 5 minutos. Exatamente. Mas parece que foi envolvido naquela... Agora a coisa está andando, né? A coisa está andando, isso é que é importante. Se deram aquela matada no começo, né? Perdemos ali praticamente muito tempo. Dia, né? Tanto é que o Gurgel, que deveria falar naquele dia, ficou para o dia seguinte. E o Gurgel não falou nada mais, nada menos do que aquilo que nós ouvimos aqui das pessoas entrevistadas na matéria inicial. As pessoas, de forma simples, traduziram o mesmo sentimento. E ele trouxe tudo isso, até porque hoje você vê os advogados falando da manifestação do próprio Gurgel, de que ele não teria outra coisa para falar, porque de concreto ele não teria trazido absolutamente nada. Agora, mas do absolutamente nada está ficando uma coisa das mais caracterizadas. Qual? Todo mundo está confessando simplesmente que fazia Caixa 2. Ah, certo. E a somatória do Caixa 2... o tal do mensalão, mas admite a existência do Caixa 2. E ninguém também deixou de admitir que aquele dinheiro vinha das fontes que jogaram essa imensidão de dinheiro. Porque para a população é bom saber que teve muito dinheiro público envolvido. O Procurador-Geral da República diz que nos autos existem farta documentação que comprova o desvio do dinheiro público, que comprova que as pessoas se juntaram para práticas de crimes e que comprovam principalmente que essa quadrilha seria chefiada pelo então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Então, o procurador carreou aos autos muitos elementos. Você acredita, ainda assim, que a sociedade não deve ter esperança? A sociedade, eu acho que a esperança é a última que morre. Eu gostaria que realmente acontecesse tudo aquilo que nós... Que seja condenado quem praticou crime, com certeza. Inocentado quem... Agora, de palpável, o que foi apresentado até agora? Não adianta você me dizer que nas milhares de páginas que nós temos lá, tem lá dentro onde se pensar isso aí. Alguém pensou até agora? Mas tem depoimentos, eu tive a oportunidade de ver alguma coisa nesse sentido, tem depoimentos de várias pessoas que estão sendo acusadas, confirmando que o ministro José Dirceu sabia de tudo o que estava acontecendo. Tem depoimentos e documentos que foram apreendidos na sede do Banco Rural, mostrando fax, autorizações de saque, enfim, para parlamentares. O empréstimo feito tem a assinatura do Genuíno. Exatamente, empréstimo feito, quer dizer, tem provas que são documentais, além de provas testemunhais. A defesa do ex-ministro Zé Dirceu, o advogado dele, na segunda-feira, falou, ele baseou a defesa toda em cima de depoimentos, que ele disse que o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, desprezou na peça da denúncia. Só que são depoimentos de ministros e parlamentares, deputados e senadores filiados ao PT. E ele disse mais... O próprio deputado Valdemar Costa Neto admite ter recebido 10 milhões e numa reunião em que estava presente o então candidato presidente Lula. Não se esquecer que o Roberto Jefferson também botou a boca. Também o Roberto Jefferson, então só aí você já tem dois depoimentos, aliás, um depoimento e uma confissão. O Roberto Jefferson, inclusive, quando ele fazia reuniões, tanto com Genuíno quanto Delúbio, para que se fechasse as reuniões, era preciso ligar para Zé Dirceu, o segundo está no inquérito. E esse fato é confirmado por ambos? Por ambos. Então, realmente, existem elementos. E aí é uma questão de se pesar se isso é suficiente para uma condenação ou não. O que eu digo é o seguinte,
é que tudo isso que nós estamos falando, que eu estou te ouvindo dizer aqui, que o Calado está falando, você não ouviu lá dentro deste julgamento. O Gurgel ficou lá horas falando, diga-se de passagem, falando bem, né? Disse e falando de uma maneira que todo mundo entendeu, mas ele não trouxe esse tipo de explicação para poder contextualizar a denúncia que ele estava fazendo. Na verdade, o Gurgel fez apenas uma sustentação oral, né? E os documentos constantes, eles são de acesso aos ministros, aos advogados, né? E certamente os ministros, todos eles devem ter analisado peça por peça desse processo. Esses detalhes todos vão aparecer quando o ministro Joaquim Barbosa for ler o relatório dele. Relatório e o voto. O voto. É verdade. Até porque ele vai justificar uma possível... Ele vai ter 5 dias de sustentação oral para ler o voto dele. A preparar. E vai aparecer todos esses detalhes, todas as conversas que teve, a documentação, ele vai apresentar isso. E a confiança do povo brasileiro está exatamente em cima do Joaquim Barbosa. É verdade. Né? Porque foi ele quem se levantou no primeiro dia e mostrou claramente ao que veio. E olha, realmente a gente vê que esse é um julgamento que a gente pode dizer o julgamento da história do Supremo. Porque 11 ministros vão decidir qual é o Brasil que nós queremos. Se é o Brasil tolerante com a corrupção, se é o Brasil que entende que a política deve ser feita dessa forma, ou se nós devemos mudar os métodos que devem ser adotados na política. Eu acredito que a população, apesar de não estar na porta do Supremo, mas ela está acompanhando com atenção, porque espera que realmente este seja um julgamento em que sejam condenadas as pessoas que efetivamente praticaram crimes e sejam absolvidas as pessoas que não se conseguiu provar a prática de qualquer crime. Aliás, diga-se de passagem que o Procurador-Geral, ele pede a exclusão de 2 acusados inicialmente, né, e que ele, ao longo da instrução, não conseguiu juntar elementos que pudessem incriminá-los. Então, isso demonstra, talvez, que tenha agido com a isenção necessária, porque o Ministério Público tem também esse papel. Mas é importante que a sociedade fique atenta e é importante também que o Supremo tenha, sim, a noção de que, neste momento, todos os olhos da nação estão voltados para o Supremo Tribunal Federal. E nós temos que pensar no pós-mensalão, que esse julgamento sirva de exemplo para que a classe política, a sociedade, crie mecanismo para evitar que outros escândalos como esse venham a aparecer. Eu quero agradecer a todos vocês, né, pela atenção, pela paciência que tiveram conosco. E saindo daqui, quero convidar meu amigo Celso, né, convidar meu amigo Ricardo Calado, o pessoal todo aí que trabalha aí por trás das câmeras, né, para que a gente possa, então, experimentar um almoço gostoso, entendeu? Lá no Esquina Mineira, né, que fica ali na 704, 705 Norte. Bem, encerramos, então, este bloco. Mas daqui a pouco estaremos de volta e aí vamos falar um pouquinho também sobre esporte no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Existem fluidos indispensáveis para a manutenção da vida. Mas quando o nível baixa, a situação fica crítica. Isso é tão preocupante quanto o banco de sangue sem estoque. Por isso, a sua doação é fundamental para o banco de sangue não ficar assim, vazio. Você é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Fundação Hemocentro de Brasília. E na área de esporte nós trazemos aqui o nosso companheiro de bancada, né, Rafael Pacheco, que vai falar sobre o futebol de Brasília e o futebol nacional. Então, quero apresentar a todos vocês e dar as boas-vindas ao nosso companheiro Rafael Pacheco. Eu que agradeço, Raimundo Ribeiro, estar aqui podendo falar de futebol, falar de esporte dentro de Brasília. Você que é um militante que há tanto tempo faz essa luta em prol do esporte daqui de Brasília, principalmente acompanhando muito o futebol. Quem é que não lembra dos grandes comentários do Raimundo Ribeiro falando sobre o futebol de Brasília, não é mesmo?
Eu quero aproveitar para agradecer aqui ao meu amigo Agrício Braga, que no momento não pôde estar aqui conosco, né, mas foi a pessoa que me chamou, né, para participar daquele programa BSB Esportes, né. Agradecer meu amigo Maurício Leandro, que juntos tivemos a oportunidade de trabalhar na Rádio Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan, na Rádio Transamérica, e até hoje está narrando aí o futebol para o Brasil inteiro. Então, realmente, quero aqui de público fazer esse agradecimento e nós poderíamos começar falando sobre o futebol local que está em baixa, né? Quer dizer, hoje nós, infelizmente, não temos nenhum time na Série A do Campeonato Brasileiro, mas temos na Série C e D. E aí gostaríamos de começar, então, Rafael, pela Série D, né, onde temos aí o Ceilândia, né, e o Sobradinho. Isso mesmo, infelizmente a gente não tem aqui aqueles templos glórios do futebol de Brasília, em que você mesmo, Raimundo, já pôde comentar falando de Gama na primeira divisão, Brasiliense também na primeira divisão, ou até mesmo na Série B. Infelizmente a gente tem os times participando apenas da Série C e da Série D, e vamos falar disso, afinal de contas é isso que a gente tem para falar. E por falar em Série D, que é por onde a gente vai começar, como o próprio Raimundo já falou, a gente tem o Sobradinho, que não vem bem, só tem 2 pontos na competição, ainda não conseguiu vencer. A que você acredita nisso, essa péssima campanha do Sobradinho, Rafael? Teria sido o fato do Sobradinho ter sido o último convidado, ele já entrou na vaga de um outro que desistiu, o time não estava preparado, enfim... Parte disso pode ser bem por esse lado mesmo, viu, Raimundo? Porque o que acontece com a equipe do Sobradinho? Fez um bom campeonato candango, até surpreendeu bastante em chegar nas semifinais, principalmente no segundo turno, mas só que quando foi para a Série D, ainda não tinha mais aquele elenco, aquela formação de que terminou o candangão. O time foi montado às pressas, até mesmo o próprio Adrianinho, que era da equipe do Brasiliense, foi dispensado, acabou formando o elenco, era o principal reforço, mas não conseguiu vingar. O time não foi muito bem, o próprio treinador Gueldini não conseguiu manter o bom trabalho feito durante esse campeonato candango e acabou saindo. Mas, pelo outro lado, a gente tem o Ceilândia jogando muito bem, é líder desse mesmo grupo em que participa a equipe do Sobradinho e é líder desse grupo com 14 pontos. Já venceu. Praticamente classificado já, Já né? tem mais 3 rodadas, né, para poder fechar. Cada time vai fazer... 9 pontos em disputa. Isso, cada time vai poder fazer até 8 jogos. No caso do Ceilândia já fez 6. Tem 2 times ainda com 5. Então, esses times que estão com 5 têm ali por volta de 6 pontos. Então, para poder alcançar a equipe do Ceilândia, tem que vencer os 3 e o Ceilândia não pontuar. Todos, Então, é bem complicado ficar fora para a equipe do Ceilândia. Essa equipe que vem sendo formada já pelo Adelson de Almeida há bastante tempo, ele até tentou se afastar um pouquinho, sair dali da beira do gramado para ficar como um gerente do futebol, mas não aguentou, acabou voltando, deu o título candango para a equipe do Ceilândia esse ano. O Ceilândia foi muito bem, campeão candango. Que era chamado de time dos velhinhos, né? Mas são os velhinhos que resolveram, né? Todo mundo ali, e o time deu certo, conseguiu vencer a equipe do Lusiânia no final do campeonato candango, o Brasiliense, que é a grande força dessa vez, nem na final chegou, e assim foi campeão e foi chegando com moral na Série D. Está conseguindo fazer um bom trabalho, o time já vem praticamente classificado, e aí a gente vai ver como é que vai ser a segunda fase, né? Que aí os jogos ficam mais difíceis. Aí começa do zero praticamente, né? E na Série C nós temos aí o Brasiliense que está numa má fase já há praticamente 2 anos, né? Desde que começou. É uma pena porque o Brasiliense, inclusive, tem levado o público ao estádio. A gente vê uma média aí de 800, 900 pessoas, né? Por jogo. Mas mesmo assim o Brasiliense tem enfrentado muitas dificuldades no seu grupo, né? A Boca do Jacaré tem recebido bastante torcedores da própria equipe do Brasiliense e teve assim um problema desde quando caiu na Série B, entrou na Série C assim já degringolando. Ano passado mesmo tinha um grande time, era um dos favoritos a se classificar já para passar para a Série B e não conseguiu. O time não conseguiu ser campeão. Esse ano entrou no Campeonato Brasiliense sem força, o time não chegou nem às finais, nem do primeiro turno e nem do segundo turno. Com isso nós encerramos o nosso Tribuna Livre de hoje. 11 de agosto, é o primeiro programa. No sábado que vem, se Deus permitir, nós estaremos novamente juntos no horário de 12h a 12h30. E agora, junto com o nosso amigo Rafael, nós vamos então saborear uma excelente comida mineira lá no restaurante Esquina Mineira. Muito obrigado a você pela sua paciência, pela sua audiência e, se Deus permitir, sábado que vem estaremos juntos novamente.